continuidade do nosso evento, né, que foi maravilhosa a palestra da professora Nilza, nós vamos abrir a mesa redonda, a inteligência artificial como recurso de pesquisa em letras e linguística. Participarão dessa mesa redonda o professor Leonardo Kautner, da UF, e o professor André. Eu tenho aqui um currículo, um mini currículo, eu gostaria de ler para vocês, tá? Fazer uma apresentação mais completa, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o currículo. Caramba. O professor Leonardo Ferreira, ele tem um currículo bem extenso, bem rico, né? Fiquei impressionada com o seu currículo, tá? Gostei muito. Então, vamos lá. Ele é professor titular de Língua e Literatura Latina, docente do PPG em Estudos de Linguagem da Universidade Federal, conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UF, bolsista cientista do nosso estado da FAPERJ, membro da Société de Linguistique Romane, não sei se é assim que fala, viu, professor Leonardo? E da Associação Internacional de Linguística do Português, lá em Portugal. Doutor e mestre em Cultura da Antiguidade Clássica, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da UF. Bacharel em Letras, Português e Latim, colaborador do Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e coordenador do Acordo de Cooperação Internacional entre a UF e essa Universidade de Trás-os-Montes. É membro do projeto da European New York on Lexical Innovation, da rede COST European, né? Com a Universidade da Itália, degli Studi di Verona, pesquisador do projeto CAPES, Discriminação Linguística e Preconceito Social, um estudo comparativo entre o Brasil e a França, com a Université Rennes, da França, em que desenvolveu estadia de pesquisa, líder do grupo de pesquisa Filologia, Línguas Clássicas e Línguas Formadoras da Cultura Nacional, e membro do Laboratório em Pesquisa de Contato Linguístico da UF, orientador do projeto Move América, coordenador da área de historiografia da linguística da Associação Brasileira da Linguística, Abralim, e coordenador do GT, não acaba, né? Coordenador do grupo de trabalho ANPOL de historiografia da linguística brasileira, membro do Greek Science Society da Grécia, União Europeia, membro fundador da Society of European Research em Brasil, sócio do Real Gabinete Português. Eu amo o gabinete social, amo esse. Cadê? Vai, meu filho. Espera aí que parou aqui de... Tem experiência nas áreas de letras e linguística, com ênfase em línguas clássicas e linguística histórica, atuando principalmente nos temas história das ciências da linguagem, historiografia, linguística, história das ideias linguísticas, glotofobia, gramaticografia e lexicografia. E o professor André também vai participar dessa mesa. Ele é bacharel e licenciado em Letras, Português e Alemão, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Língua Portuguesa pela UERJ, tendo defendido a dissertação As Metalinguagens do Samba, e doutor em Língua Portuguesa pela UERJ também, defendeu a tese As Fins de Clara em Prosa Moderna, a contribuição de Otton Garcia aos estudos linguísticos, textuais e literários. Atualmente, ele
ele dá aula lá na graduação da UERJ, realizou estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, tendo como tema da pesquisa as interações musicais entre Brasil e Portugal no contexto da lusofonia. Atua principalmente em áreas atua principalmente na área de estudos intersemióticos sobre o gênero letra de canção e também na área de análise estilística. É coautor do livro do Martim da Vila, Tradição e Renovação. Vejam que são dois professores bem conceituados, bem conhecedores da língua portuguesa, né? Então, eu espero... acho que eu caí. Espera aí. Estranho. Estamos te ouvindo, Kátia. Eu saí da tela, não sei por quê. Então, vamos começar a nossa mesa redonda. Tenho certeza de que será um sucesso, né? Professor Leonardo, eu não te conheço, mas eu já gostei de você, que você fica arrumando cabelo, eu adoro isso. E o professor André já é conhecido, já é meu conhecido, tá bom? Vocês podem começar, acho que começo com o professor Leonardo, né? Sou eu que começo, então? Então, tá bom, professora Kátia, muito obrigado por essa apresentação tão gentil, pela receptividade. Né? Primeiramente, eu agradeço, né, ao convite do professor Fernando, né, de toda a equipe, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, do campus de Nova Iguaçu, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né, no evento no ano passado. É uma grande alegria estar de volta, né, de participar dessa jornada de debates sobre inteligência artificial. É um tema complexo, é um tema diferente, é um tema que vem desafiando todas as áreas de pesquisa, né, todos os pesquisadores e investigadores. Então, eu vou apresentar aqui brevemente a perspectiva da historiografia linguística. São 10h44, eu gostaria de saber qual o meu tempo, mais ou menos, só para eu me organizar aqui na apresentação. Por favor. Professora Kátia, sabe quanto tempo eu tenho para apresentar? Meia hora, 20 minutos, 30? Eu vou para meia hora. Vocês terão até meio-dia, né, para fazer a mesa. Então, que horas são? São 10h44? 15 para as 11. Você pode falar meia hora, 40 minutos, tá? Tá bom. Então, eu vou até mais ou menos 11h15, tá? Por favor, podem me avisar se eu perder a contagem do tempo aqui. Eu aviso, pode deixar. Né? Então, eu vou falar sobre o tema da inteligência artificial a partir, né, da minha pesquisa, que é no campo da historiografia linguística, ou na história do pensamento linguístico. Né? Nós temos, eu vou compartilhar alguns arquivos, né, textos, um PowerPoint, uma notícia de jornal que fala sobre o impacto da inteligência artificial na nossa carreira, na nossa área de letras, né, e principalmente na nossa prática docente, né, no nosso ato de saber, que é o ensino de línguas, né, e que é o ensino também de textos, né, de leitura de textos, de produção textual, de letramento, né, tudo que está dentro do nosso universo, né, de professores e pesquisadores, né, que é afetado justamente por essa nova tecnologia que chega, que é uma tecnologia que não é da área educacional, né? A primeira reflexão que a gente pode trazer é que esses instrumentos, essas novas ferramentas, né, seja a internet, os smartphones, né, os iPhones, enfim, todos esses equipamentos eletrônicos, eles não foram criados com a finalidade da área de educação, eles foram criados com outras finalidades. E, posteriormente, eles foram adaptados, né, para ingressarem dentro da discussão, né, e dentro das práticas educacionais. Então, até mesmo o ChatGPT, a inteligência artificial, o Google, né, são ferramentas que não têm a finalidade de serem ferramentas educativas. Elas têm uma história,
elas têm uma história dentro da indústria, né, eletrônica, dentro da indústria tecnológica, uma história que começa na década de 50, né, numa revolução da teoria da comunicação. Inicialmente, elas teriam apenas uso para os exércitos, né, para as marinhas, as aeronáuticas do mundo todo. A internet já existe há muitas décadas, né, mas ela teria um uso restrito, militar. Posteriormente, na década de 80, 90, ela passa a integrar os estados, né, a administração pública, o sistema bancário, né, começa a existir uma digitalização da sociedade, até ela chegar nos consumidores, que somos nós, né, a sociedade civil, a população comum, e ela passa a integrar o comércio, né, as relações comerciais, compra e venda. Então, ela foi criada inicialmente como um instrumento, né, comercial. E dentro de um instrumento comercial, né, que produz, serve para vender, para organizar vendas, sistemas de logística, sistemas de unir, né, consumidores a produtores, dentro desse sistema, a inteligência artificial, os eletrônicos, eles começam a oferecer produtos educacionais. Então, eles vêm, né, existe uma lógica de mercado, uma lógica capitalista dentro, né, do emprego dessas tecnologias na educação. Essas tecnologias elas não emergem para servir a educação, mas elas vêm como produtos educacionais, produtos de mercado. Então, nesse aspecto, existe um grande conflito, né, entre o que a gente vai chamar de inteligência artificial e a própria prática docente. Tem um conflito. Porque dentro da lógica de mercado, a ideia é que a inteligência artificial um dia substitua os professores. E a lógica de mercado é que ela diminua custos, por exemplo, para a operação de instituições de ensino. Essa é a lógica cruel, neoliberal, e a lógica que marca o capitalismo, né, na etapa do século XXI, em que os trabalhadores formais são substituídos pelas máquinas, né? Então, essa seria a finalidade do mercado desses instrumentos, né? A questão é que eles não funcionam bem o suficiente para nos substituir ainda, né? Então, esse é o caminho que nós temos, assim, essa dialética conflituosa de interesses entre, por exemplo, as empresas que montam inteligência artificial como o ChatGPT e a nossa produção acadêmica, intelectual. Eles chamam, como nos chamam, né, já fomos chamados, nós professores, fomos chamados por um empresário da área, que é o Elon Musk, de inteligência orgânica, né? Nós seríamos a inteligência orgânica, enquanto existiria a inteligência artificial. Nós somos a inteligência obsoleta, na perspectiva desse mercado, que é o que entra em conflito, né, diretamente com a prática docente, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente, né, de um texto, né, um texto escrito em inglês, que não é da nossa área, né? Deixa eu carregar aqui. É um texto que é feito, é um briefing, né? É uma apresentação em um congresso da área de ciência da computação de uma universidade americana, né? E, quer dizer, uma universidade canadense, mas que tem pesquisa com os Estados Unidos, eles fazem uma descrição do que é a inteligência artificial nesse briefing, né? É feito por um estudante, né, da Universidade de Bill Sarra, que é um cientista na área de computação. E aí vem a Brief Introduction to Artificial Intelligence. A primeira questão que se abre é que a inteligência artificial não é construída em português. A nossa língua portuguesa não é a língua-alvo da inteligência artificial. Ela é completamente constituída em língua inglesa. E, posteriormente, ela é traduzida, né, para as demais línguas, né, que operam dentro do sistema, né, na base de dados, né, dessas inteligências artificiais. Então, a primeira questão é que ela é feita em língua inglesa, para depois ser traduzida. Aí vem uma definição bem simples, é um parágrafo só, né? Vou ler aqui e vamos fazer a tradução e uma reflexão sobre essa definição de uma maneira bem rápida. Generally speaking, artificial intelligence is a computing concept that helps a machine think and solve complex problems
as we humans do with our intelligence. For example, we perform a task, make mistakes, and learn from our mistakes. At least the wise ones of us do. Likewise, an AI or artificial intelligence is supposed to work on a problem, make some mistakes in solving the problem, and learn from the problems in a self-correcting manner as a part of its self-improvement. Or in other words, think of this like playing a game of chess. Every bad move you make reduces your chances of winning the game. So every time you lose against your friend, you try remembering the moves you made, which you shouldn't have, and apply that knowledge in your next game, and so eventually you get better in your precision, or in this case, probability of winning or solving a problem improves by a noteworthy extent. AI is programmed to do something similar to that. Né? Vamos fazer a tradução e uma interpretação desse conceito genérico de inteligência artificial, que é computação. Falando de modo geral, a inteligência artificial é um conceito de computação, que ajuda uma máquina a simular o pensamento e a resolver problemas complexos, como nós, seres humanos, fazemos com a nossa inteligência. Por exemplo, nós fazemos uma tarefa, nós erramos, e nós aprendemos do nosso erro, né? Então, a inteligência artificial ela tenta performar uma tarefa, e se a tarefa estiver errada, ela tenta se autocorrigir a partir da interação com os usuários, né? Uma inteligência artificial, supõe-se que a inteligência artificial ela trabalha em um problema, que ela gere erros durante a tentativa de resolver um problema, e ela aprenda pelos problemas em um modelo de autocorreção. Quer dizer, a inteligência artificial ela pode ser corrigida pelo próprio usuário, né? É uma forma dela desenvolver sua base de dados. Ou, em outras palavras, vamos pensar como se nós estivéssemos jogando xadrez. Cada movimento ruim que você faz reduz a sua chance de ganhar o jogo. Então, cada vez que você perde contra seu amigo, você tenta se lembrar do movimento. Então, como é que a inteligência artificial faz? Ela vai arquivando os dados. Cada vez que nós utilizamos um dado nosso, cada vez que a gente acessa uma rede social, cada vez que a gente acessa um site, que a gente escreve alguma coisa, aquele dado é armazenado. E ele vai servir para a própria inteligência artificial tentar montar suas próximas respostas automáticas, né? É a própria comunidade de usuários que vai fornecer as informações para a inteligência artificial dar as respostas. Eventualmente, você se torna melhor e se torna mais preciso, ou no caso da probabilidade de vencer ou resolver um problema, você vai ganhar uma nova habilidade. E é assim que funciona, né? Funcionam os instrumentos de inteligência artificial. Eles são bases de dados que extraem os dados das nossas próprias interações, né? Agora, a primeira questão ética que se levanta, né? A primeira questão ética que se levanta nessa definição é que, quando nós damos os dados, nossos dados, para as redes sociais, inteligências artificiais, os dados deixam de ser nossos. É como se nós estivéssemos doando gratuitamente a nossa informação para a base de dados deles. Mesmo quando nós excluímos imagens, excluímos fotos, excluímos vídeos, excluímos textos, a base de dados não exclui, ela mantém, preserva para se alimentar e poder gerar as respostas automáticas, né? Esses sistemas eles vão tentando prever o comportamento humano e, consequentemente, gerar respostas para persuadir ou manipular, né, o usuário para que ele acredite no valor de realidade daquela imagem, daquela representação, né? Então, a gente tem nessa definição, e a gente vai brevemente, né, para eu vou até 11h15, né, assim, a gente vai brevemente para ver um outro texto teórico que vai falar filosoficamente dentro do próprio desenvolvimento histórico do pensamento linguístico, de como surgiu, né, a capacidade do ser humano de pensar, de escrever textos, de organizar os saberes. A gente vai partir para Aristóteles, né? Então vamos para reflexões no domínio da filosofia da linguagem.
para mostrar como nós, seres humanos, inteligências orgânicas, né, como somos rotulados de forma estigmatizada por esses grupos, né, que constroem inteligência artificial, mas para mostrar como nós viemos antes da máquina. O ser humano está anterior à própria, né, inteligência artificial. Então, vamos compartilhar a tela aqui brevemente, né, de um texto de Aristóteles, né, depois tem um PowerPoint bem curtinho. Então, deixa eu carregar aqui. Né, são 3 obras fundamentais da filosofia da linguagem e 3 obras fundamentais de Aristóteles. A metafísica, né, que fala sobre a capacidade de pensar, a capacidade cognitiva. A ética Nicômaco, né, são coisas que a inteligência artificial não consegue fazer, não tem a capacidade técnica de fazer. Né, ela pode até mimetizar, ela pode até emular, ela pode até imitar, mas não tem a capacidade de gerar pensamento abstrato, que é a capacidade de raciocinar, não tem um domínio ético. O ChatGPT, o domínio ético tem que ser, por exemplo, digitalizado, é o ser humano que configura a ética na inteligência artificial, e outra capacidade humana de produção textual é a produção poética. Né? A inteligência artificial tem capacidade de imitar, né, a capacidade humana, né, mimetizar a capacidade humana de escrever poeticamente, mas não consegue, com autonomia, né, fazer essa construção poética. São 3 obras fundamentais de Aristóteles, a gente vai parar aqui na Metafísica, essa edição é de 1984, traduzida do grego, né, pelo professor Leonel Valandro e Gerd Bonheim, que era da UERJ. Né? Aqui a gente tem o capítulo 1º, que é o que nos interessa dessa obra. Né? A gente vai ver bem brevemente nessa reflexão, mas aqui é um capítulo que fala de Aristóteles como o ser humano constrói texto, ou como o ser humano constrói conhecimento. Né? Dentro da história da humanidade, a gente tem uma data histórica para o surgimento do fenômeno texto. O texto surgiu em uma época histórica. A época histórica em que surgiram os textos no mundo ocidental é o século V a.C., a partir da obra de Platão. Platão, ele é o criador do conceito de texto, da língua escrita, né, por uma pessoa, por um falante da língua, um falante de uma determinada língua que tem a capacidade de escrever, de representar o seu pensamento na escrita, na grafia. Então, a origem do conceito de texto é o século V a.C., né? É chamada por Oru, pelo teórico da história das ideias linguísticas, é chamado por Oru de uma primeira revolução tecnológica da criação da gramática, da gramatização. É quando a humanidade cria, no contexto ocidental, a sua capacidade de produzir texto, ou produzir ciência, que ciência e texto era a mesma coisa na Grécia. Né? Agora, eles produziam tudo isso em grego. Né? No século XV foi criado o livro impresso. Houve outra revolução tecnológica e os textos do grego foram traduzidos para o português, para o espanhol, para o francês. E a nossa área, né, nossa carreira docente, né, que trabalha com a língua, ela surge mais ou menos no século XV, no Renascimento. Agora, no século XXI, tem uma nova revolução. É a revolução da inteligência artificial. Né, que entra em confronto justamente com o livro, com o texto. Então, a gente vai para Aristóteles, ali é no século III a.C., e ele vai falar do texto. Como que o ser humano faz para escrever um texto? O que é escrever um texto? Né? E aí diz Aristóteles, todos os seres humanos têm, por natureza, desejo de conhecer. Quer dizer, isso é um desejo humano, é o desejo de saber. É o que nos faz estudar. É o que nos faz ir para a universidade, é o que nos faz cursar as disciplinas, participar das atividades. O ser humano tem um desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações. Então, o ser humano ele é dividido para Aristóteles no corpo físico e no corpo metafísico. Né? O aprendizado para Aristóteles se dá pela imitação, pelas sensações, pelas percepções, mas também pelas ideias.
Pois fora até da sutilidade, elas nos agradam por si mesmas, e mais que todas as outras, as visuais. Então, o ser humano é muito visual na percepção aristotélica. E essa visualidade que vai ajudar o ser humano, na visão de Aristóteles, a criar a escrita. Né? A escrita, ela é uma visualização externa, gráfica, dos nossos pensamentos, de acordo com Aristóteles. Mas é justamente nesse mundo da visão, no mundo das imagens, que a inteligência artificial opera, porque ela parece um texto, né? Ela tem a imitação de um texto, ela imita a forma de um texto, mas ela é um texto sem autor, sem contexto, ela é apenas uma mimesis. Né? Ela é uma reformulação de textos, né, feitos por autores. E aí diz Aristóteles, com efeito, não só para agir, que o ser humano age, o ser humano tem atos, inclusive o ato de saber, mas até quando não nos propomos operar coisa alguma, preferimos, por assim dizer, a vista aos demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos cobrem. Então, Aristóteles vai dizer que é pela visão que nós temos a percepção das coisas do mundo, né? Tanto que, quando Aristóteles aprofunda essa teoria, ele vai demonstrar que os nomes das coisas surgem da visão que nós temos dela. Né? E é nesse mundo da visão, é nesse mundo da percepção visual, principalmente, que a inteligência artificial opera. Ela parece ser quando ela não é. Né? Ela imita, ela é uma imagem. Né? Ela não é o mundo real. Ela imita a imagem, né? Ela estende a realidade em uma imitação visual. E aí diz, né, na sua filosofia da linguagem, a gente não vai estender muito. Por natureza, seguramente, os animais são dotados de sensação, né? Mas nuns da sensação não se gera memória, e no outro gera-se. Então, alguns animais do mundo natural possuem memória, outros não. Nossa memória, como seres humanos, é vinculada estritamente não só a visões, né, não só ao que a gente vê no mundo visual, mas a linguagem faz parte do nosso componente de memória, como espécie humana. Notem que a nossa memória não é um backup, não é um backup de arquivo de uma rede social, ou de um banco de dados, ou então do GPT. Porque o banco de dados, né, de uma inteligência artificial ele é infinito comparado com a nossa memória. A nossa memória é fragmentária, é seletiva, ela se constrói passo a passo com as nossas interações, mas ela faz parte da nossa linguagem. Nós temos que ter a nossa linguagem dentro da nossa memória para nos comunicarmos. Essa é uma visão da filosofia da linguagem de Aristóteles. Por isso, estes são mais inteligentes e mais aptos para aprender do que os que são incapazes de recordar. Né? Os animais que não têm memória não conseguem desenvolver, por exemplo, o que Aristóteles vai categorizar como logos, a linguagem. Inteligentes, pois, mas sem possibilidade de aprender. São todos os que não podem captar os sons, como as abelhas e qualquer outra espécie parecida de animais. Pelo contrário, têm faculdade de aprender todos os seres que, além da memória, são providos também deste sentido. Então, a nossa memória faz parte do nosso conhecimento, da nossa consciência. E é muito interessante que a inteligência artificial, quando ela interage, né, com os usuários, muitas vezes ela vai trabalhar fatos de memória. Né? Ela tem uma memória de todos os acessos, ela tem uma memória de todas as vezes que houve interação, ela guarda tudo. E essa memória na rede social, essa memória na inteligência artificial, ela é convertida em um algoritmo, coisa que nós, seres humanos, né, não produzimos. Nós não produzimos um algoritmo nosso. Né? Nós temos as nossas motivações, as nossas experiências, mas as nossas memórias, quando depositadas num banco de dados, se tornam um algoritmo, que é o nosso avatar, é o nosso perfil, que é uma imagem produzida artificialmente do que nós somos. E é assim que assim que a inteligência artificial nos arquiva como um perfil, como um avatar, como uma imagem das nossas interações. Né? Esse é o processo, né, que é feito, né, dentro desse tipo de sistema. Né?
Os outros animais, aí já voltando para a filosofia aristotélica, os outros animais vivem, portanto, de imagens e recordações, e de experiência pouco possuem, mas a espécie humana vive também de arte e de raciocínios. Então, é nesse momento que a inteligência artificial não acompanha a espécie humana, né? Essa capacidade de raciocinar, a capacidade de inovar, de ter autonomia, de desenvolver a identidade a partir da sua ação. Né? É o que também se chama de vontade, ou força de vontade, né? Assim, de acordo com outros filósofos. Então, não existe uma vontade na inteligência artificial, como existe uma vontade humana. Né? Nesse aspecto, filosoficamente, se a gente para pensar que a inteligência artificial não tem vontade, entra uma questão ética. A inteligência artificial não tem autonomia, então ela não pode escolher para onde vai, ela não sabe o rumo dela. A inteligência artificial não é um ente racional. Então, logo, a inteligência artificial ela pode ser programada por outra pessoa. Né? Os proprietários, os donos da inteligência artificial, podem definir o rumo ou os rumos que a inteligência artificial vai tomar. Né? Então, esse rumo, como a inteligência artificial apresenta textos, isso está dentro do algoritmo, está dentro do prompt, né, que é aquele comandinho que o ChatGPT obedece, isso tem um dono. Então, é como se um pensamento único dos proprietários, né, dessas mídias pudesse determinar o que outras pessoas vão pensar. Né? Então, o que a gente consideraria um vício, né, um vício no uso da inteligência artificial é o momento quando a inteligência artificial consegue manipular, ela consegue cobrir a vontade daqueles que são os seus usuários, ela consegue substituir, né, o pensamento crítico, as ideias próprias, as memórias voltadas a si, e ela vai substituindo-se por algoritmos previamente gerados e controlados. Algoritmos trabalham com probabilidade. Eles podem ser completamente manipulados por quem controla, né, os sistemas de ciência da computação. Então, nesse aspecto, o maior risco que a gente pensa para esse tipo de inteligência artificial é ela acabar não gerando informações, não ajudando, mas ela acabar manipulando a sua rede de usuários para que todos pensem conforme o que está programado previamente nos seus sistemas. Né? Esses sistemas não têm autonomia, não têm barreira ética, não tem o que o ser humano tem, a experiência prática, a experiência na vida social. Né? A gente vai caminhar aqui para um impacto, né, já bem recente, uma notícia de jornal do G1, né, da inteligência artificial. Né? É uma reportagem do jornal o Globo, do portal G1, né, bem curtinha, né? Ocorreu no Paraná. Esse fato linguístico, né, histórico, social, é registrado no dia 7 de julho de 2025, né, pela jornalista Maria Colombo, e foi um prêmio literário em que uma editora de Curitiba cancelou o prêmio após inscrições diversas de obras literárias feitas por inteligência artificial. Né? 900 obras inscritas no concurso, 40 apresentaram sinais óbvios de uso da inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, ainda que ela copie padrões de escrita, os leitores especializados, aqueles que conhecem bem a língua portuguesa, que têm a formação acadêmica, têm a formação literária crítica, percebe na hora que aquele texto ele é um texto falseado. Né? Foi a editora Cotter, de Curitiba, e ela fez o cancelamento, né, do concurso literário, porque vieram poemas escritos, né, ou não escritos, né, mas poemas imitados, né, mimetizados por um algoritmo, né, por alguma plataforma de inteligência artificial, e esses poemas eles foram percebidos,
né? E o prêmio foi cancelado, né? Então, diz aqui a reportagem, a nota que foi dada no Instagram, né, pelo cancelamento, foi uma nota oficial, e isso chega até a imprensa, né? E aí a nota, né, da editora foi o seguinte: pelo nosso compromisso com a ética, né, e idoneidade literária, diante da identificação de inúmeras obras recebidas terem sido geradas por IA, e na impossibilidade de identificar com a certeza necessária esse uso, vimos-nos forçados a cancelar o concurso deste ano. Estamos estudando como realizar o concurso ano que vem, em tempos de IA. Contamos com a compreensão de todos e somos gratos pelas centenas de obras recebidas. Então, o concurso literário foi cancelado porque a IA foi detectada, né? Então, a gente está num nível, né, tecnológico que a gente ainda consegue, como seres humanos, detectar um texto imitado por uma empresa de IA. Né? A gente vai para o último texto, né, agora, para fechar a apresentação. Para fazer essa apresentação, eu pedi, né, isso aqui é um PowerPoint, que eu vou compartilhar com vocês agora, e eu pedi para o Copilot, né, que é a inteligência artificial do PowerPoint, da Microsoft, né, eu pedi para o Copilot fazer o meu PowerPoint automaticamente. Eu não dei nenhum dado, apenas o título, né, da minha comunicação. E falei, faça o meu PowerPoint. Foi gerado em 10 segundos, né, o PowerPoint de 23 slides. E esses 23 não me perguntou mais nenhuma outra informação. E esse é o resultado, né, do PowerPoint. Né? Esteticamente, ele é adequado. Né? A gente vê, ó, tem uma agenda da apresentação. Tudo isso foi gerado pela inteligência artificial, dizendo como é que deve ser a apresentação no evento. Né? Panorama da inteligência nas ciências humanas, é bem organizadinho, né? Integração de IA nas áreas de letras e linguística, quer dizer, é uma propaganda, né? A gente vê o viés propagandístico do próprio PowerPoint gerado pela inteligência artificial. Né? A inteligência artificial se oferece como um produto de processamento de linguagem natural, análise de textos, suporte a pesquisas linguísticas, né? Fala do machine learning, né? Fala dos principais conceitos de IA, quer dizer, ela se propaga, se difunde, porque é programada para isso, é programada para substituir trabalhadores da educação, para substituir estudantes, para substituir todos nós. Né? E aí diz, barreiras e oportunidades. Né? É uma linguagem bem empresarial que a gente encontra, bem neoliberal, nesse PowerPoint automático. Não tem Paulo Freire aqui, nós não vamos encontrar Aristóteles, nós não vamos encontrar nenhum linguista, né? Tudo que venha do próprio ambiente da base de dados, né? Já previamente preparada do Copilot, né? Dessa própria inteligência artificial. Reconhecimento e geração de linguagem natural, quer dizer, ela é feita para mimetizar, né? Ela é feita para persuadir, né? No finalzinho só do slide, que eu acho interessante, né? Não vou ler esse slide porque ele é gerado pelo Copilot, mas eu gostei do finalzinho quando fala do efeito negativo, né? Impactos na autonomia do pesquisador, controle do pesquisador. Eu achei isso muito interessante. Na crítica, né, na questão negativa da IA, a própria IA reconhece que ela pode passar a controlar seu usuário. Né? Ao invés dela produzir textos, ela acaba produzindo um mecanismo de controle. Né? Então, o desafio é esse. Né? A IA pode acabar controlando o ser humano. Né? Questões éticas e o papel crítico, responsabilidade ética na IA, transparência e direitos, papel ativo, quer dizer, o ser humano vai perdendo as suas atividades, as suas ações, aquilo que Aristóteles diz que é mais humano que existe, que é o ato de fazer, o ato de pensar, o ato de escrever. A IA vai substituindo isso e tornando o ser humano um ser inativo, né? Então, perspectivas futuras, né? O que a IA vê para o futuro? Tendências emergentes, né? Modelos de linguagem avançada. Quer dizer, a tecnologia não vai parar de se desenvolver, né? E aí o ser humano, né, vai ter que fazer. Aqui fala de uma parceria produtiva, né? Essas ideias são do próprio sistema, não é da inteligência artificial. Alguém teve que programar isso, né? Conclusão, né?
a desafios e reflexão crítica. E o que diz a IA para a gente? O avanço da pesquisa exige equilibrar tecnologia com reflexão crítica para garantir responsabilidade e inovação ética, né? Então, a própria IA reconhece, né, essa necessidade de ter um equilíbrio. Mas, se a gente pensa na diferença entre essas empresas, conglomerados gigantescos, empresas que nasceram como empresas militares, empresas que regem o consumo, o mercado, né, de comércio. Agora elas estão chegando na educação, como é que vai equilibrar essas forças? Do outro lado estamos nós, os seres humanos, professoras, professores, pesquisadores. Nós não temos os mesmos recursos, né, dessas empresas, nós não temos o mesmo poder econômico, político. A única coisa que nós temos é a reflexão crítica, que deriva da nossa natureza humana. Isso nós não podemos perder, né? Então, eu tinha combinado de ir até 11h15, são 11h17, né? É muito difícil trabalhar esse tema, principalmente dentro do meu campo, que é historiografia linguística, mas nós estamos vendo aqui uma mudança histórica, estamos vivenciando essa mudança histórica e, ao mesmo tempo em que vivenciamos, estamos tentando compreender o que acontece. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, professora Cátia, pelo uso da palavra. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Leonardo. Eu vou passar a palavra, foi ótima a sua palestra, tá? A gente sempre aprende muito, né? E eu adorei essa ponte que você fez com Aristóteles, né? Achei assim, nunca pensei nesses aspectos, né? Então, muito interessante, muito legal mesmo. Vou passar agora a palavra para o professor André, da UERJ, tá? Para ele também falar um pouquinho da pesquisa que ele tem feito em relação à IA, tá? Muito bom. Bom dia, professora Kátia. Oi, tudo quase bom? Que vizinha aqui. Tudo bom? Né? Bom dia, professor Leonardo. É a segunda vez que eu tenho o prazer e a honra de dividir uma mesa com você, não é isso? Há pouco tempo lá na UF também. Eu fico sempre impressionado com a erudição do Leonardo, né? Ele trouxe aí um texto de Aristóteles para embasar suas ideias da IA, porque realmente ele é um filólogo, né, na segunda palavra, né? Realmente lida com a historiografia da linguística, como outros grandes linguistas também lá com que ele conviveu, com o próprio acadêmico Ricardo Cavalieri. Então, fico feliz aí de estar sempre aprendendo com vocês através desses textos e dessas ideias que vocês compartilham, né? E é como o Leonardo acabou de falar, né? É tudo muito novo, não é isso? É tudo um desafio para a gente e eu estou inserido no mesmo problema. Eu queria agradecer também ao professor Fernando, meu grande amigo, colega, que me convidou, né? Eu saí do Gemil, mas o Gemil não saiu de mim, né? Como se costuma dizer, né? Ele não admitia, porque eu tive que me desligar, fiz parte durante alguns anos do Gemil, inclusive como vice-líder, mas devido à própria natureza das pesquisas que eu fui adotando aí, como a gente sabe, a vida acadêmica vai meio que afunilando as nossas pesquisas, eu tive que fazer minhas escolhas, aí atualmente estou em outro grupo de pesquisa, em outros processos aí, né, que tomam muito tempo da gente e fazem a gente queimar muita mufa, mas é claro que eu desde sempre me coloquei à disposição do grupo e o Fernando, felizmente, me chamou para participar de mais um evento, né? Infelizmente, eu não pude assistir à mesa da manhã, porque eu também estava dando aula, assim como a professora Neuza Bastos foi dar aula agora, eu também estava dando aula mais cedo, eu saí até um pouco mais cedo lá e vim correndo para cá, a ponto de chegar, felizmente cheguei, tudo certinho, e não vamos perder muito tempo, né? Eu vou tentar dar a minha contribuição bem no nível de relato pessoal das experiências que eu tenho tido. Eu disse há pouco, né, que eu acabei me desligando do GEMIL, que é um grupo de estudos muito voltados, né, para os estudos linguísticos, gramaticais, para a morfossintaxe e outras vertentes, mas atualmente eu tenho trabalhado muito na pesquisa da canção brasileira, na sua interface com a análise estilística de diversas
naturezas, né? Fônica, léxica, sintática, textual discursiva, semiótica. É uma pesquisa que, né, que está logicamente, sempre em andamento e que representa sempre um grande desafio para mim também. E que passa a ser um desafio ainda mais, até certo ponto, preocupante, justamente por causa da emergência da chamada inteligência artificial, não é? Há um grande neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, acredito que vocês o conheçam, que dá muitas entrevistas, tem publicações muito interessantes, fez toda a sua formação, né, científica mais avançada nos Estados Unidos, e ele é muito enfático ao dizer que a inteligência artificial não é nem inteligência e nem artificial. Afirma categoricamente que a inteligência artificial jamais conseguirá emular o cérebro humano da maneira como funciona, pelo simples fato de que toda forma de inteligência artificial será sempre digital, binária, portanto binária, ao passo que o nosso pensamento é analógico, o nosso cérebro funciona analogicamente. Bem, ele é um grande conhecedor do cérebro humano e tem autoridade para dizer isso, né? No entanto, pode ser que isso não ajude muito, né? Porque independentemente de a inteligência artificial não conseguir emular na totalidade o cérebro humano, ela é capaz de fazer coisas muito surpreendentes, né? E tem uma coisa que eu tenho dito muito, eu não sei se já foi dito aqui, é que justamente por ser uma coisa muito nova, quando eu vejo que alguém está propondo um projeto, né? Isso acontece muito agora nas bancas de mestrado e doutorado, das quais eu faço parte. Alguém propõe um projeto do tipo analisar a inteligência artificial no ensino, etc., os usos, não é? Eu acho importantíssimo fazer isso e não estou desencorajando ninguém. Claro, muito pelo contrário, eu acho que toda tecnologia tem que ser estudada ao longo de todas as suas etapas. Mas eu fico imaginando uma situação similar a alguém que fosse estudar, por exemplo, a programação COBOL, ou sei lá, o Basic COBOL, umas jovens nem não têm a mínima ideia do que representa isso. No início ali, escreveram uma tese sobre isso, aplicada, sei lá, ao que ensino, e a pessoa pega hoje aquela tese e fala assim, caramba, hoje em dia não serve de mais nada, né, porque ficou obsoleto. É bem capaz de muitas coisas, né, de que a gente está falando agora sobre a inteligência artificial se tornem daqui a 10 anos assim banalidades ou coisas obsoletas. Na verdade é que a gente não sabe. Na verdade é que a gente não sabe, né? É impossível dizer, né, na progressão geométrica com que essas coisas avançam, como é que vai estar uma inteligência artificial daqui a 10 anos, talvez daqui a 5. Não é? Que dirá daqui a 50 anos? A gente não tem a mínima ideia mais de como as coisas podem progredir, né? Ainda no começo dos anos 2000, acho que pouquíssima gente tinha ideia de que as redes sociais evoluiriam, né, sem nenhum juízo de valor, para o que nós temos hoje, né, a ponto de praticamente tomar conta das nossas vidas e chegar até mesmo a reformular o nosso cérebro, nossa maneira de pensar e de interagir. E esse é o grande problema, esse é o desafio. Há alguns anos eu assisti também a uma palestra na UERJ, né, no Fórum de Estudos Linguísticos, em que um dos pesquisadores, e infelizmente eu não lembro quem é, ele se referiu ao episódio dos Tamagotchi, que foi uma espécie de fenômeno que tomaram conta, né, da cabeça das crianças durante um bom tempo, e nas próprias escolas as crianças, sabe, o tempo todo, né, estavam interrompendo as suas atividades porque elas tinham que alimentar o Tamagotchi, dar comida, aquelas coisas, o Tamagotchi tinha que fazer cocô, e aí e ele falou assim que aí começaram, né, monografias, dissertações, teses sobre os Tamagotchi. O problema é que, de uma hora para outra, ninguém mais se interessou pelo Tamagotchi. Aquilo ali foi um fenômeno absolutamente passageiro, que parece que depois até tentou se reviver no ambiente virtual, mas eu não sei como é que ficou isso hoje, né? As novas gerações sempre trazem muitas surpresas para a gente, né? Me lembrou também o episódio do chamado Bebê Reborn, né? Que parecia que era uma tendência, uma coisa, as pessoas, e aí passou a ser até um assunto falado na novela das 8, e de repente se tornou também obsoleto na própria novela das 8, porque ninguém falava mais daquilo, né? Então, falar de inteligência artificial hoje, antes de tudo, gente, é por isso que eu estou fazendo essa introdução, é falar sobre hipóteses, não é? Falar sobre hipóteses que a gente não tem ideia
muito, né? Então, o que eu vim fazer aqui é apenas mostrar um mero relato de experiência de interações minhas com a inteligência artificial e como é que isso pode afetar o meu trabalho enquanto professor de análise estilística, ou seja, uma pessoa que cobra dos seus alunos o desenvolvimento da sua capacidade analítica na leitura de textos, né? Não somente de canção, mas textos literários e textos de um modo geral, né? Conseguir perceber o plano da expressividade. E é lógico que isso é muito preocupante, né, nesse momento, mas a gente vai ver como é que isso daí se desenvolve. Eu também vou compartilhar aqui, então, a minha telinha. Eu fiz um pequeno documento aqui corrido, é um documento que eu... E, Kátia, por favor, tá, você me avisa quando estiver faltando aí uns 5 minutos, porque tá bom. eu coloquei muitas informações e eu vou passar assim, meio que correndo, meio que vai ser uma coisa meio... Aviso, sim. Porque né, quando a gente coloca, como se diz, esses prompts, essas coisas da inteligência artificial, que não é bem um prompt, que até eu nem sei fazer prompt, né, mas um comando qualquer, o número de informações que vem é absurdo, né? Então, a gente acaba não tendo capacidade de controlar isso, né? Esse foi o título que eu escolhi, paráfrase não é análise. Por que eu gosto muito de trabalhar essa espécie de dicotomia paráfrase e análise, né? Porque qualquer professor aqui, a Kátia sabe muito bem disso, o Leonardo sabe disso, que muitas vezes na nossa experiência de sala de aula a gente pede para um aluno poder fazer uma interpretação de texto do ponto de vista da sua expressividade, das técnicas empregadas ali, ou das figuras, ou da estrutura sintática como provedora de sentidos, que não somente aqueles óbvios, né? Do uso do léxico, dos fonemas, do porquê de determinada literação está sendo usada naquele momento, ou seja, daquilo que a gente chama genericamente de iconicidade. E muitas vezes a gente se decepciona porque o estudante acaba fazendo um exercício de paráfrase, não é? Naquele comentário. Ou seja, ele apenas disse o que o autor disse, mas com outras palavras. Inclusive, muita gente boa faz isso, né? Muita gente já com doutorado faz isso em análise em trabalhos acadêmicos, né? Muitas vezes, né? Não é difícil verificar isso daí. Então, eu sempre digo que é uma tipo de condenável que você deve evitar, porque a paráfrase nada mais é do que uma redundância, né? Um exercício de sinonímia. A paráfrase pode ser muito útil para outras habilidades textuais, né? Lógico, né? A gente sabe disso, mas não para um trabalho de análise, porque a análise já pretende ver outra coisa, né? Então, eu começo apenas para citar aqui os teóricos, né, espanhóis, o Fernando Lázaro Carreter, que eu até separar o livro dele aqui para mostrar para vocês, mas eu esqueci. O Fernando Lázaro Carreter e Ernesto Calderón tem um belíssimo livro em espanhol chamado Como se comenta um texto literário. E eu acho um texto, assim, um livro fundamental, inclusive lá é usado, né, no próprio ensino de nível médio, para preparar os alunos para aquelas provas, que em alguns países, né, o equivalente ao nosso vestibular, tem como principal prova uma prova de análise textual. O BAC francês, por exemplo, faz isso, na Espanha também faz, em Portugal também se faz, e às vezes é o grande desafio, né, de você fazer um comentário de texto ou explicação de texto, como eles chamam. Então, assim, eles dizem aqui claramente, né, o maior perigo, né, que acontece, né, com quem explica um texto é a paráfrase, né? Chamamos a paráfrase um comentário amplificativo em torno do que um texto diz, né? Ele não é necessariamente amplificativo, né? Porque eu acho que isso é o que difere, inclusive, a paráfrase da perífrase, né? A perífrase é quando realmente você diz uma coisa com mais palavras, né? É um circunlóquio, né? Já a paráfrase é uma espécie de sinonímia textual. Então, ele dá um exemplo assim, né? Imagina que a gente tem que explicar um texto de uma estrofe do Frei Luís de León. Aí fala que descansar da vida do que fuge o ruído mundanal e segue escondida o caminho por onde foram os poucos sábios que no mundo foram, né? Eu estou traduzindo muito mais porcamente só para vocês terem ideia, né? Então, é uma pequena estrofe que diz alguma coisa e que você tem que ficar fazendo aquilo que se chama, né, o pessoal da hermenêutica vai chamar de circuito filológico, né, você buscar nas partes a equivalência do todo, né, a equivalência semântica, né, e aí ele mostra aqui um tipo de paráfrase, né,
Frei Luís de Leão, grande poeta agostino, disse que nesses versos que é melhor viver em solidão do que no tráfego do mundo. Grande razão ele tinha ele, a vida não oferece mais do que moléstias, desassossegos, incômodos e gostos. Assim compreenderam as pessoas, né? E a pessoa ainda faz aquele comentário assim de ordem moral, muitas vezes é comum também, né? Sobre aquilo ali, né? E aí eles dizem, assim poderíamos seguir indefinidamente, dando voltas em torno do texto do Frei Luís, como burros, né, ou asnos ao redor de um poço, sem, né, sem entrar plenamente na profundidade do texto, sem saber no que há dentro, né? Alguns lembrando talvez que essa história possui uma forma, acrescentarão uma pequeno comentário vulgar, né? E ele diz, esses versos são muito bonitos, soam muito bem e elevam o espírito, formam uma lira, né? Ou seja, na verdade, a pessoa não está dizendo nada, né? Lembra-nos, né, claramente o personagem Rolando Lero, do Chico Anísio, que fazia muito isso, né? De fazer aqueles comentários que não acrescentavam nada, né? Quando não estavam errados, né? O Rolando Lero, ele é, inclusive, uma grande crítica, né, a essa coisa da retórica, né, vazia, né? Em que você faz comentários que nada acrescentam àquele texto que está sendo comentado. A paráfrase também é estudada no campo da análise do discurso, não é isso? Então, por exemplo, a Jacqueline Eutier-Revue, que fez uma bela sistematização da teoria da dialogismo do Bakhtin, considera que a paráfrase é uma forma de heterogeneidade mostrada marcada, ou seja, é como se você colocasse uma outra voz ali para poder marcar ideologicamente uma determinada fala. Tá? É muito interessante, e esse trecho aqui eu tirei de um ótimo artigo do José Luiz Fiorin sobre o tema, e veja que, do ponto de vista da análise do discurso, se conceitua a paráfrase de outra forma, né? Então se diz o seguinte, a paráfrase é o meio de controlar a polissemia aberta pelas formulações discursivas. Então, quando você coloca um termo que está em disputa discursiva, em disputa ideológica, às vezes a paráfrase é necessária para você demarcar ideologicamente o que você está falando. Ao fingir, entre aspas, dizer a mesma coisa com palavras diferentes e dessa forma expor uma equivalência dada, o que o enunciador faz é determinar a identidade de uma formação discursiva. Falando na nossa linguagem vulgar, dizemos que ele está trazendo a sardinha para o seu lado, para a sua brasa, né, como a gente diz, né? Ao fazer isso, ele deixa clara a heterogeneidade que se pretende fechar. Os políticos situacionistas, digamos ali, numa concepção também do Fiorin naquele momento que ele escreveu, né? Dizem. Então, vamos supor que algum político de cariz, mas, digamos assim, neoliberal, fosse dar uma entrevista e ele começasse da seguinte maneira. Por exemplo, um ministro da Fazenda. Aí ele diria assim, os fundamentos da economia, isto é, aí logo depois vem a paráfrase, superávit primário, austeridade fiscal, reservas cambiais, estão melhores do que há alguns anos. Para que você viu a paráfrase aí? Para demarcar o que essa pessoa entende dentro do seu viés ideológico, fundamentos da economia. Digamos que um político oposicionista, socialista, fosse falar de fundamentos da economia. A paráfrase dele seria outra, né? Ele diria de outra maneira. Então, a gente percebe que a paráfrase tem até mesmo uma natureza ideológica, mesmo na análise de um texto literário, porque você acaba dizendo, com outras palavras, dentro da sua formação discursiva, e não necessariamente dentro de uma formação discursiva que está ali colocada no texto, né? Embora a gente saiba que evitar essa subjetividade é quase que impossível sempre, né? Então, nessa formulação, o que se faz é circunscrever a polissemia da expressão fundamentos da economia, evidenciando um ponto de vista discursivo que há a ver financeiramente. Ao fechar a interpretação, ou tentar fechar essa interpretação por meio da paráfrase, não é? Mostra-se que há outras formações discursivas que interpretam esse sintagma de maneira diversa, pensando os fundamentos como nível de emprego, nível da atividade econômica, aumento da massa salarial, como fundamentos da economia. Isso vai depender, logicamente, do que você entende como fundamentos da economia, não é? Então, o isto é aqui, né, gente, não é a paráfrase ainda, é apenas uma partícula explicativa que introduz a paráfrase, tá? Então, é preciso não confundir uma coisa com outra. Aqui o isto é, ele tem um valor que a gente chamaria de metadiscursivo. Bem, e como meu objetivo é aqui falar sobre a canção,
a gente não vai ter tempo e também os meios tecnológicos talvez não ajudem muito, então não vou colocar a canção para a gente ouvir, mas eu vou falar de um... Como eu preciso, a análise estilística ela abrange tanto a letra de poema quanto o poema, desculpa, a letra de canção quanto o poema, que embora sejam gêneros textuais distintos, estão sempre em permanente e frequente diálogo, até mesmo porque é muito comum a prática de musicar poemas. Então, eu escolhi um poema do Carlos Drummond de Andrade para submeter a uma espécie de teste a inteligência artificial, um poema que foi musicado, para saber, inclusive, se a inteligência artificial consegue perceber as consequências semióticas, multissemióticas, multimodais de você musicar um poema, tá? De você transformar um poema em canção. Na verdade, é isso, né? É uma transmigração que ocorre aí, digamos, né? Eu escolhi, então, a canção Amiga de Drummond. Repare que é um poema que se chama canção, né? Existe muito dessa emulação também, né? No gênero poema, que muitas vezes se chama de canção, até mesmo por causa das origens históricas comuns, né? Da poesia e da canção, não é? O que houve, na verdade, foi uma separação histórica aí por uma série de motivos. Então, Drummond chama esse poema de Canção Amiga. Ele é muito conhecido, e quando eu era criança, esse poema ele estava numa nota de 50, não sei se era 50 cruzeiros, 50 mil, não sei se a Kátia se lembra, se o pessoal aqui mais lembra, eu guardava, eu tinha essa nota, sabe, de recordação, depois até perdi. E eu sabia esse poema de cabeça porque estava já ali. E depois, muito mais tarde, eu fui descobrir que o Milton Nascimento, né, já havia musicado esse poema. Você se lembra, Kátia? Não lembro não, mas com certeza há uma intertextualidade ali. Procurem no Google a nota de 50 mil cruzeiros, porque as moedas foram mudando, né? 50 mil cruzeiros, se eu não me engano, acho que alguém já colocou, não colocou não. De 50 mil cruzeiros com a Drummond de Andrade, com Carlos Drummond de Andrade. É uma nota pequenininha, muito bonita, e vocês conseguem achar aí, né, essas pessoas que vendem notas, né? E atrás da nota há esse poema. Então eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo. E saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois caminhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Reparem que é um desafio de fato, né? Eu acho que é isso que a gente tem que, como professor, promover, né? Esse desafio intelectual aos nossos alunos, que realmente se debrucem sobre aquele texto e vão sublinhando, vão marcando, até conseguirem descobrir que traços linguísticos fazem com que esse poema cause, né, esses efeitos de sentido na nossa leitura, né? Porque, na verdade, a gente só sente os efeitos, né? E a gente tem que descobrir as causas desses efeitos, né? De certa forma, é isso que se faz numa análise. Não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio muito difícil. E você, às vezes, pode até fazer isso conhecendo um pouco melhor de outros, né, de outras obras do Drummond, da fortuna crítica dele, perceber traços que vão se repetir aqui, por exemplo, como às vezes alguns traços de repetição que a gente verifica na análise do Gilberto Mendonça Telles, um belíssimo livro que ele escreveu chamado Drummond e a Estilística da Repetição. Também no nível lexical, Palavra Puxa Palavra, foi escrito pelo Otto Márcio Garcia, que é o livro que eu sempre cito, né, a técnica, né, de cadeias semânticas que vão se formando, e uma série, 50 cruzados novos, né? Mas eu acho que chegou a ver essa mesma nota, chegou a passar por duas moedas diferentes, não tenho certeza não. Cruzados novos é da época do Sarney, né? Vocês verem como tem tempo, né? Denunciando idade aqui. Bem, sabe uma coisa que me incomodou durante algum tempo? Como eu trabalho com canção, eu consulto muito aqueles sites de letras, né? Como o site letras.com, né? Muita gente conhece. Há muitos erros de autoria, então a gente tem que fazer aquele trabalho com muita verificação, mas ao mesmo tempo é aquele site colaborativo. Se você fizer o seu registro lá, você consegue ir consertando, né? Então, uma coisa também que vai melhorando com o tempo, como isso, Luiz Antônio, essa canção está no Clube da Esquina número 2, né? Como a gente sabe aí que é o
né, a gente foi muito falado por causa do recente falecimento do grande Lô Borges, né, do Clube da Esquina, mas essa aí foi cantada mesmo pelo Milton Nascimento, né? E o Milton Nascimento cantou de uma maneira muito, muito, muito sentida, né, colocando as notas bem lá em cima, bem dramatizada, né? Algo do tipo assim: eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Porque é muito interessante, né? Ele fala de mãe aqui e dá a impressão, em diversos momentos, que ele está cantando quase como se fosse uma cantiga de ninar, mas uma cantiga de ninar assim, bem, bem dramática, não é? Isso é uma leitura minha. Mas, e nesses sites, letra.com, não sei se vocês já perceberam, quem consulta, mas peço que vocês verifiquem lá. Lá tem uma aba chamada, que tem a letra. Aí, se você clicar do outro lado, tem uma aba chamada significado. Não é uma aba chamada análise. E aí, quando você vai ver o significado da canção, bem, quando você diz que é apenas o significado, não tem tanto compromisso, né, com a análise, né? É uma coisa mais semântica. Mas, assim, invariavelmente é uma paráfrase bem, digamos, chinfrim, né? Bem chinfrim. Dos textos, das canções que estão lá. E eu fui verificar o que o letras.com.br, no plano de significado, falou sobre o letras.com.br, né? Eu queria uma espécie de comentário de texto, assim, quase que paralelo, né? Então, diz o seguinte: acolhimento e união em Canção Amiga de Milton Nascimento. Ao transformar o poema Canção Amiga de Carlos Drummond de Andrade em música, Milton Nascimento busca transmitir uma mensagem de acolhimento e universalidade. A escolha do verso "faça acordar os homens e adormecer as crianças" destaca a intenção de criar uma canção que seja, ao mesmo tempo, instrumento de transformação social e fonte de conforto. Essa dualidade reflete o ideal do Clube da Esquina, movimento do qual Milton faz parte, de promover uma visão de mundo mais inclusiva e harmoniosa. A menção à mãe ampliada para todas as mães reforça o sentimento de afeto e reconhecimento, tomando a canção um espaço de identificação coletiva e celebração da amizade. Trechos como "Caminhe por uma rua que passa em muitos países" sugerem a ideia de conexão sem fronteiras, mostrando como a música e a poesia podem unir pessoas de diferentes origens. O verso "Eu distribuo segredos como quem não sorri" evidencia a generosidade e a naturalidade do gesto artístico, enquanto dois caminhos se procuram, simboliza o encontro entre poesia e música, tema central do Clube da Esquina. Ao afirmar "minha vida, nossas vidas formam um só diamante", a canção propõe a união das experiências individuais em algo precioso e coletivo, alinhando-se ao desejo de Drummond por uma linguagem universal capaz de unir e transformar. A interpretação de Milton Nascimento potencializa essa imagem, tornando a Canção Amiga um convite à empatia, à amizade e à esperança. Veja, então, que é o típico exercício de paráfrase mesmo, não é? Com alguns, digamos, laivos, né, uns traços muito rudimentares ainda de tentativa de análise, né, quando separa alguns versos. O verso diz alguma coisa, mas não se entra propriamente no plano linguístico. Não é isso? Bem, durante muito tempo eu observava essa aba dos significados de algumas canções e ficava muito incomodado. E falava assim: não é possível que a inteligência artificial não possa fazer coisa melhor do que isso. E, de uns tempos para cá, eu comecei a propor, né, às vezes, ao ChatGPT, algumas análises, justamente para poder verificar o tipo de análise usada e a capacidade dele, né? E aí eu tenho uma notícia que pode ser boa ou pode ser ruim. Eu tenho sido muito surpreendido com uma capacidade analítica já que a inteligência artificial vem apresentando, né? E aí vem aquela velha questão: o que acontecerá daqui a 10 anos, né? Eu estou começando a pensar em arranjar outras formas de renda, né, que não a de professor, porque começo realmente a temer pela minha existência profissional, a partir do que eu tenho visto, né? Porque justamente como o Leonardo Kaltner estava dizendo, toda e qualquer informação que você insere, não só no ChatGPT, mas em todo o universo da internet, imagine, isso vai alimentando, né? E vai criando aí, logicamente, uma capacidade de analisar as coisas de uma maneira que tenta emular, né, como a gente diz, o cérebro humano, e às vezes consegue fazê-lo de maneira surpreendente, ainda com algumas limitações, como a gente percebe. Mas, como eu estou dizendo, estamos no começo, e tudo que a gente estiver dizendo agora pode se tornar totalmente obsoleto daqui a 5 anos, talvez, né? É isso.
Bem, e aí eu fiz a seguinte pergunta ao chat GPT mesmo que eu usei, tá? Eu falei assim, boa noite, porque era de noite, né? Dizem que você tem que tratar muito bem o chat GPT, porque se os robôs dominarem o mundo, eles vão poupar a gente, né? Que é mais educado, né? E não fica brigando, né? Tem uma piada assim. Eu ia falar outra coisa aqui que eu acho muito importante. O que me motivou a fazer isso também, gente, foi, às vezes, a desconfiança e por outras vezes, a constatação de que muitos alunos estão fazendo nos seus trabalhos, não só trabalhos gerais, mas de análise estilística geral, entregando trabalhos que já são totalmente ou quase que totalmente escritos pelo ChatGPT. E aí, como o aluno não é bobo, ele se faz de bobo, mas não é, o aluno vai lá, insere umas frases erradas, ele coloca os erros, né? Como que para induzir a professor, não, mas se está errado, não foi o ChatGPT, foi o aluno. Tira uma coisa do travessão, porque o que está caracterizando muito a linguagem do ChatGPT é o uso de travessões em vez de vírgulas ou parênteses, né? Mas isso não diz muita coisa. Eu tenho uma orientanda, inclusive, uma excelente orientanda, que escreve excelentes, já escreveu comigo, né? Excelentes artigos, e ela tem como uma característica dela, estava até mandando algumas coisas para ela sobre isso, né, brincando com ela sobre isso, é que ela usa muito travessão, sempre usou antes do ChatGPT, é da escrita dela, sabe? Aquilo que a gente chama de escrita parentética, não é? Logicamente que os travessões representam uma escrita parentética que quer acentuar alguns elementos e que às vezes até se deve evitar, está usando, né? Se tudo passa a ser importante, nada é importante, né? E aí eu fiz essa pergunta para ele, né? Aí ele começou, né, com aquele papo de ChatGPT, excelente escolha, canção, tal, então ele já percebeu, né, e aí ele se propõe a fazer uma análise estilística completa, porque foi o que eu pedi, eu não pedi para interpretar, eu não pedi para explicar, né, então aquela coisa, é o que você pede também, não é isso? A gente tem que saber pedir. E aí fala da questão da tonalidade do estilo, aí diz que o poema tem uma dicção simples, direta, afetiva, repara que isso não diz nada ainda, né? Entra muito no campo também, marcado por um tom confessional e humanista. Apesar de parecer coloquial, é profundamente elaborado, típico do Drummond, que busca a pureza da linguagem, a comunhão entre eu e outro. Estamos no nível da paráfrase, né? E até agora não está falando muita coisa, né? O estilo é lírico e solidário, com um tom de esperança, e repare que até agora não diferenciou muito. Mas aí ele começa depois a fazer uma análise da forma, pura e simples, né? Que também é importante fazer. Versos livres, o ritmo é suave musical, lembrando realmente uma canção, quer dizer, o ChatGPT sabe que não é uma canção, mas que se chama canção, então, portanto, tem algo de icônico, como que se estivesse emulando uma canção também. Fala da repetição da expressão eu preparo uma canção, ou seja, a expressão, como eu já falei, né, segundo o Gilberto Mendonça Telles, a repetição é um recurso muito importante na poesia do Drummond, cria uma estrutura circular, e depois mostra que essa fluidez sonora facilitou sua musicalização para o Milton Nascimento. Porque é verdade que nem todo poema consegue ser musicado, né? É um desafio. Há poemas que são muito difíceis de serem musicados porque tem uma estrutura muito diversa na sua, sabe, na sua concepção, e às vezes isso torna muito difícil o processo, ou torna pelo menos artificial. Aí no tópico 3, né, tropicaliza tudo, né, ele começa a falar de algumas imagens, não é isso? Uma canção em que minha mãe se reconheça, a figura materna simboliza origem, não é? Caminho por uma rua que passa em muitos países, é a metáfora da fraternidade universal, distribui um segredo como que eu não sorri, a poesia com gesto natural, né? Então estamos aqui ainda no nível que está meio paráfrase, já com algum nível de paráfrase, com algum nível de análise, não é? Percebe a temática do poema, a poesia como meio de comunhão, solidariedade da fraternidade humana, purificação da linguagem, da experiência. É preciso dizer também que não é um poema tão complexo do ponto de vista da sua interpretação, tá? Da análise pode até ser. Então, por isso que o ChatGPT também consegue perceber. Há poetas que são muito, muito, muito complexos, né? Por exemplo, poetas como Joaquim Cardoso, poetas como Eurídice Fontella, que é pouco conhecida, mas eu considero uma das maiores poetas da língua portuguesa. Tem poemas muito herméticos, com fortes doses de filosofia, por exemplo, que eu ainda não coloquei, né, à prova, né? Aí, interessante que no tópico 5 ele já vai falar da musicalidade, né? Ou seja, o tom de oração e canto de Ninar presente na estrofe final, a melodia lenta e límpida, que traduz o ideal do mondiano de pureza e amor solidário, que também são uma coisa meio forçada, né? Não necessariamente é o ideal do mondiano de pureza e amor solidário, né?
Isso está presente no poema, mas não é necessariamente há muitos outros traços de Drummond que não estão sendo, né, colocados aqui. E aí, no final das contas, faz aqui uma conclusão, que tem coisas interessantes, mas ainda há muito de óbvio, né, de parafrástico ainda. Mas o interessante é que logo depois o ChatGPT, ele sugere para mim, se quer que eu faça uma análise comparativa entre o poema e a letra de canção, eu não havia pedido isso, isso já é uma sugestão que parte dele, né? Aí começa a me surpreender, né? Aí eu falei assim, né, muito bom, gostei da análise, na verdade aqui eu não pedi. Aí depois eu fiz uma brincadeira. Além de professor, né, que trabalha com a canção e com a língua portuguesa, eu também sou músico, e aquilo que a gente chama de compositor bissexto, né? Ou seja, eu faço uma música a cada 4 anos, né? Uma canção, compõe alguma coisa, né? E há muito tempo atrás eu compus, ainda na época da graduação, um samba que ficou até bastante conhecido entre os pares, chamado Gramático Apaixonado, que é um samba metalinguístico, e que foi gravado por um grupo de samba e choro de que eu faço parte, o Passagem de Nível, e colocado, né, nas plataformas. Então, o ChatGPT consegue acessar as plataformas e perceber que está lá. Aí eu fiz essa brincadeira aqui, tá? Um exercício de vaidade, né, pessoal? Aí eu perguntei assim, muito bom, gostei da análise. Agora eu gostaria que você analisasse a canção Gramático Apaixonado de André Conforte, eu mesmo, né? E o Wallace Sestari, que foi meu parceiro, o Wallace, inclusive, com L só, gravada pelo grupo Passagem de Nível do CD Pare Ela Escute. Né? O Wallace Sestari, para quem não sabe, é um grande professor de língua portuguesa também. Né? Quer dizer, também não, porque eu não me considero ainda um grande professor de língua portuguesa. Aí ele fala assim, aqui vai uma análise estilística, ele mesmo corrige, né, meus 2 L's, tá vendo? E diz que o grupo Passagem de Nível gravou no Pare Ela Escute. Né? Então, ele é malandro, né? Aí ele consegue lá no dicionário Cravalbim de música popular brasileira e no verbete lá em que eu apareci, coloca lá as informações, também as minhas, né? Ele cita as fontes, né? E diz uma coisa bastante interessante, ele diz, a canção aparece como parte de uma obra que, além de samba-choro, carrega forte conteúdo linguístico, metalinguístico. Ou seja, ela brinca com a gramática, a norma culta e cria um romantismo em torno disso, né? Cria um romantismo em torno disso, perceba que às vezes parece um pouco de análise de estudante de ensino fundamental, né? Falta às vezes uma certa sofisticação, né? No plano linguístico, o que pode dar alguma pista, né? E ele fala assim, letra, linguagem e figuras de estilo. O título já indica o tom, Gramático Apaixonado, combina o universo da gramática por meio do vocábulo, de norma, regra, sujeito, verbo, regência, concordância, com da paixão, amor. Essa junção inesperada cria efeito de humor, leveza e originalidade. A letra se utiliza de termos e construções gramaticais. Enrola a língua e fico a míngua, que é o primeiro verso da canção, né, que ele fala, enrola a língua e fico a míngua, não faço uma frase, quero de fato fazer desse ato de novo uma crase. Meus versos são feitos em forma de oração sem subordinação. Eu sou sujeito e você minha predicação, laraiá, não leve a mal se eu sou radical nessa minha ideia. Se você vai embora, o orvalho que chora é uma prosopopeia. Não metafora a mim desse nosso assunto, nós somos conjunto. Eu quero ser o seu núcleo e não adjunto, e por aí afora. Tá? Quem se interessar pode achar aí no Spotify, nos demais, é só no YouTube, né? Só digitar Gramático Apaixonado e pode usar à vontade nas aulas que eu não cobro direitos autorais, tá, gente? Fala aqui de metáforas da língua enrolar, ou seja, que é ao mesmo tempo a dificuldade de falar, e ele vai percebendo realmente de uma maneira que eu considero bastante competente algumas das metáforas linguísticas usadas, né? Então, quando eu falo assim, de qualquer jeito, eu quero um tempo perfeito de concordância com você a dizer, e aí ele diz, tempo perfeito de concordância brinca com tempo verbal perfeito, mais concordância verbal nominal para transformar isso em desejo de harmonia, que é verdade, não é? Quando eu digo assim, artigo que me definiu, sem você eu não vivo, tem um verso assim, fala, não, artigo que define o substantivo, a pessoa sugere que a figura armada articulou a identidade do eu lírico. Aqui não ficou tão bom, né? Mas fez um exercício de, pelo menos, tentativa, né? Que vale. Quando fala aqui de norma, né? Aí tem coisa interessante, porque na própria análise da canção, tem uma hora que eu falo assim, estou com a norma, mas isto não é forma de viver feliz. Só que norma aparece, não é, malandramente, com letra maiúscula, porque justamente para criar essa ambiguidade que é típica do texto poético, não é, de ser ao mesmo tempo norma padrão, mas também uma pessoa chamada norma. Isso não foi percebido pelo ChatGPT. Assim como o ChatGPT não percebeu também que na canção amiga do
do Drummond, você tem aquela expressão antitética, né? Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Ele percebeu que é uma relação antitética, mas não percebeu a polissemia da palavra, do verbo acordar, que significa entrar em acordo e, ao mesmo tempo, despertar. Então, há sutilezas aí que não são percebidas ainda, né? Ou não foram percebidas nesse caso. Eu não estou dizendo que não vai perceber. É o que tem para agora, como a gente diria, né? No último verso eu falo assim: dentro do meu coração você faz a regência. Né? Regência é o termo da gramática que indica a relação entre palavras, verbo, regente, mas complemento. Na metáfora, o outro rege o eu lírico, conduz, orienta. Ou seja, é uma boa leitura também. Não é? Depois analisa a questão da música, não é? Com algumas apostas boas, outras nem tanto. E aí vai entrar na questão temática, falar de amor e relação humana, linguagem, norma e liberdade, identidade e alteridade, etc., né? E depois, valor e singularidade. A canção se destaca porque não se limita ao clichê romântico comum. Ela traz a gramática, a norma, a linguagem como tema e como metáfora. Essa fusão entre o universo da língua e o universo afetivo dá originalidade. O apaixonado não fala apenas de sentir, mas de ser sujeito, de ser adjunto, também promove uma reflexão. A norma culta, a gramática tradicional aparecem, mas não como fim em si mesmo, como a parte de algo mais humano, sensível. Né? Então, eu acho que são algumas considerações que, se não estão de todo corretas, elas demonstram uma boa capacidade de análise já. Né? Mostra as limitações. Para quem não está familiarizado com a terminologia gramatical, alguns versos podem exigir releitura para captar o trocadilho. Né? O jogo de linguagem é muito presente, que pode fazer com que o ouvinte que busca samba simples de amor sinta-se desafiado. A letra brinca forte com a norma. Em contextos rígidos de ensino de língua pode haver resistência, mas isso também abre espaço para discussão. Ele faz uma sugestão de leitura mais aprofundada aqui, e depois, aí para terminar, eu perguntei para ele, não, quero que você me diga então qual é a diferença entre a paráfrase e análise. Será que o próprio ChatGPT saberia dizer isso? Lógico que com base lá no banco de dados universal que existe, ele foi buscar essas coisas e achou, né? Mas, de certa forma, ele conseguiu muito bem. Ele falou, ó, paráfrase é uma reformulação do texto, né? Isso, ou seja, dizer com outras palavras. Está vendo? Olha, ele fez uma paráfrase da explicação de paráfrase, como o Fiori mostrou. Ou seja, né? Isto é, dizer com outras palavras o que o texto original já diz. O objetivo é explicar o conteúdo, não é isso? E ele vai dizer ao final que a paráfrase é explicativa e reprodutiva e não analítica. Então, já vai mostrar. E na análise estilística, ele vai dizer que se vai muito além da paráfrase, porque ela busca entender como o texto produz sentido, por meio da forma, do estilo, da linguagem. O foco aqui é a maneira de dizer e não apenas o que é dito, não é? O que a gente tenta sempre explicar. E aí, o ChatGPT faz uma coisa fantástica, porque ele dialoga com os diálogos anteriores. Ele mesmo sugere pegar um trecho da canção amiga do Drummond para analisar. Então, quando ele coloca aqui, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças, ele diz que o verbo preparo, a forma verbal prepara, seria melhor dito assim, não é? Sugere cuidado artesanal com a palavra, como quem cozinha ou compõe algo vital. A oposição entre acordar os homens e adormecer as crianças cria um paralelismo antitético que equilibra consciência, inocência, razão e ternura, né? Mas repare, tá vendo? Aqui ele não percebeu que esse acordar aqui poderia ter um valor polissêmico, não é? O que a gente, às vezes, também pode não perceber. Aí ele faz aqui uma tabela para explicar a diferença em termos de finalidade, nível de leitura, foco, etc., entre a paráfrase e a análise estilística. Demonstra por que essa diferença é importante, justamente pelo fato de que na análise você você busca o como, não é isso? E ele vai falar, inclusive, ele fala assim, por exemplo, quando analisamos gramático apaixonado, não basta dizer que o lírico está apaixonado, isso seria uma paráfrase. Repare, eu não perguntei isso, ele que trouxe o gramático apaixonado, né? E aí ele sugeriu depois, posso pegar um verso do gramático apaixonado, como é que eu posso fazer isso? Posso pegar? Aí ele escolhe o trecho, eu sou o sujeito e você minha predicação. Para mostrar que na paráfrase você teria aí uma paráfrase ou mesmo uma perífrase, né, do que está sendo dito, eu sou quem praticação e você é o que dá sentido a mim. E na análise estilística você já faria o que ele chama, fala do jogo metalinguístico, do tipo de frase que está sendo usada, o uso de sujeito, não é isso? E, novamente, coloca a comparação lado a lado, né? Bem, como eu falei, era muita coisa. Isso é apenas para demonstrar que, de fato,
nós, professores, temos que começar, de fato, isso é chato, é triste dizer, mas realmente fica muito complicado você pegar agora e pedir ao aluno que faça em casa, porque o aluno pode ser o mais honesto dos alunos, o mais preocupado em estudar, mas se ele se enrolou, como nós professores também nos enrolamos às vezes, né, com os prazos, né, se tiver faltando aí meia hora para entregar o trabalho e ele não tiver tempo, ele pode jogar no chat GPT, porque é melhor fazer isso do que ser reprovado na disciplina, não é verdade? Sejamos honestos, sejamos sinceros. O que eu tenho feito muito hoje em dia, não só com análise estilística, mas com outros textos, é propor que as pessoas em sala de aula, interagindo entre si, sabe, coloco 2, 3 alunos juntos e faço ali na sala de aula mesmo uma pequena análise, ainda que mais apressada naquele momento, e entreguem para a gente, né? Porque eu acho que o paradoxal dessas tecnologias, como o ChatGPT, é que elas estão fazendo com que nós regridamos, né, em algumas atividades, né? Todo mundo já ouviu falar que, por exemplo, na Suécia, estão tomando agora já estão tomando práticas, né? Retomando práticas de, por exemplo, escrever com caneta mesmo, por causa da função mnemônica, entendeu? Com letra cursiva. Então, mesmo os países que eram tomados como exemplo de educação, porque estavam usando as tecnologias, estão voltando atrás. Estão falando assim, opa, não deu certo, volta, né? Volta, porque isso está atrapalhando a absorção, né? Então, aí vai voltar aquele velho clichê de sempre, né? A gente tem que usar ChatGPT como uma ferramenta, como um meio, e não como um fim em si mesmo. Isso é muito bonito de falar, mas é difícil. Fácil de fazer, tá? É isso. Muito obrigado. Ô, André, muito obrigada pela sua palestra, tá? Amei. Aliás, essa mesa foi maravilhosa, tá? Muito obrigada mesmo, muito rica. E eu gostaria de abrir uns 5 minutinhos para se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor André e para o professor Leonardo. A hora é essa. Gemil. Gemil sou eu. Gemil. Eu tenho uma perguntinha para o Leonardo e outra para o André. Né? Para o Leonardo é a seguinte: a minha esposa é professora de um colégio muito conceituado aqui em Nova Iguaçu, um colégio, né, privado, é professora de redação, e ocorreu com ela o seguinte: os alunos entregaram as provas, e numa das provas, ela corrigindo, percebeu que o texto foi escrito por inteligência artificial. Não é? Sendo que essa redação foi feita em sala de aula. Ok? Não foi em casa, não. Sala de aula. Pode acontecer também. Então, o aluno, o fiscal, nesse colégio, vários professores aplicam as provas. O professor que fiscalizava não percebeu essa compilação. Então, eu gostaria de que o Leonardo comentasse ou sugerisse que caminhos nós poderíamos utilizar para evitar, ou não sei se você quer, se deve evitar isso, né? Para evitar que isso ocorra, né? Então, ela separou a prova do aluno, ela disse para o aluno, olha, na hora de entregar as provas, ela falou para o aluno, ela não entregou a do aluno, professora, faltou a minha prova. Aí ela disse, olha, a sua prova vai ter que ficar na coordenação, porque não é um texto autoral, é um texto escrito pelo ChatGPT, então você vai ter que buscar lá na coordenação, né? E ele ficou assim, meio sem graça, e os colegas perguntaram a ele, mas o que houve? O que houve? Ela, não, ele falou, minha redação está lá na coordenação, mas depois eu pego. Está tudo bem. Ou seja, ela é bem tranquilo, né? Bem hábil nesse tipo de coisa. Eu gostaria de que você comentasse quais seriam os caminhos eventuais para que nós enfrentemos esse tipo de situação. Assim, claro, Fernando, é uma situação cada vez mais recorrente, né? Eu estou trabalhando com o primeiro período na UF, os alunos de matrizes clássicas, e de 39 trabalhos eu identifiquei, foram trabalhos feitos em casos de pesquisa, identifiquei 16 trabalhos com alguma coisa tirada do GPT, quase metade da turma. Eu tinha avisado. Né? A gente pode analisar, primeiramente, que a insegurança faz um pouco os alunos a terem essa prática.
mas nós, como professores, devemos tratar, pelo menos dentro do que a gente tem de quadro de ética científica, ética na pesquisa, para nós se configura como plágio. É um tipo de plágio, né? Porque está atribuindo autoria falsa, né? Está falseando uma autoria usando um texto gerado. Agora, não existe sequer uma ferramenta para a gente poder conferir se há plágio no próprio texto gerado online. A gente, né, tem aqueles programas, o Plágio, tem um outro que é um programa brasileiro também que a gente usa para ver se aquele texto foi gerado. Então, sempre que entrega, nega, né? Não fiz. Mas a gente lê e percebe. Nesse caso, acho que, assim, sendo considerado plágio, esse trabalho ele sofre todas as consequências de um outro trabalho plagiado, né? Ele tem que ser zerado, invalidado. Né? No caso das turmas de matrizes clássicas, o que eu fiz? Para não assustar os estudantes, eu falei, olha, esses 16 trabalhos vão ter que ser revisados e refeitos, né? Porque a redação não parece que seja de autoria, não tem a ver com as nossas aulas, não tem a ver com o material que foi passado. E depois eu expliquei que era uma questão, né, de provável uso, né, era do ChatGPT mesmo, não chegava a vir com a formatação. E quando o parágrafo termina daquela forma, em suma, não sei o que lá, vem o parágrafo final. Em suma, é o GPT escrevendo português, né? Então, assim, pelo que eu tenho feito, assim, eu tenho trabalhado dentro da questão do plágio. Agora, eu digo que eles podem consultar, podem fazer o próprio texto, eles podem usar como exemplo, mas a insegurança faz, muitas vezes, que eles achem melhor que o texto deles aquele texto gerado. Né? Isso que a gente tem um pouco que quebrar, né? Mostrar que eles podem errar quando escrevem, é melhor eles errarem do que plagiar. Né? E quando eles vão para outros pontos da carreira, graduação, mestrado, doutorado, um plágio no mestrado pode tirar o título da pessoa e nunca mais a pessoa vai conseguir cursar em outro lugar. Então, é uma coisa assim, né? Quando vai subindo o nível da carreira, a gente vai vendo que plágio pode se configurar até como um crime. Né? Mas eu acho que seria nesse aspecto, tratar como plágio. Espero ter ajudado a responder essa questão, que é bem complexa. É complexo isso, muito. Obrigado, Leonardo. Como a gente está adiantado, eu vou fazer logo a pergunta ao André. André, a sua apresentação, muito boa, acabou dando origem a um pequeno comentário. Eu vou ler o comentário que eu fiz aqui, aí você faz as suas considerações sobre o comentário. Eu escrevi o seguinte: a inteligência artificial parece ser capaz de fazer o que os nossos alunos não conseguem. Não porque esses alunos não tenham sentimentos e coração, coisas que a inteligência artificial não tem. E sim porque estamos negando a esses alunos, negando a eles, o que a inteligência artificial tem de sobra: técnica, domínio de metalinguagem, por exemplo, metalinguagem gramatical também, né? O ensino, tal como se propõe hoje no Brasil, é muito emocionado e pouco técnico, o que dá origem a estudantes que conseguem chorar muito, emocionar-se muito, mas têm profundas dificuldades em transformar essa sobrecarga emocional em texto, sobretudo em texto escrito. Então, gostaria de que você comentasse isso, André. Não sei se eu me fiz entender. Tá sem áudio. Vamos lá. Você escreveu esse comentário aqui no chat? Porque eu não localizei, não. Você escreveu, deve ter escrito a parte, né? Agora você que ficou sem som. Agora eu que não estou te ouvindo. Não, eu disse que eu escrevi a parte. Quando você estava falando... Você escreveu a parte, né? Eu coloco o chat. Posso colocar. Fernando, tente formular melhor, só para entender um pouco melhor, em uma pergunta síntese, isso daí que você falou, né? Se eu fizesse eu vou colocar aqui no chat. Pronto. Né? Porque, só para eu entender um pouco melhor, aí é capaz de fazer com que nossos alunos não conseguem, não, porque os alunos têm semidizendo, não, que estão negando do que a de salva terra. A questão aqui, Fernando, é que, assim, eu não sei se isso tem uma resposta, porque há alunos e alunos, né? Eu gosto sempre de mostrar, né? O Otto Garcia dá esse exemplo do emprego da partícula E, né? Que você tem um contraste entre dois termos que não parecem antitéticos, mas são, né? Olha, eu conheço alunos que têm, lá da UERJ mesmo, sabe, mesmo nível de graduação, que tem uma capacidade analítica assim, absurda, quer dizer, então, no primeiro lugar, não são todos os alunos. É verdade que, né,
diante de todo o quadro que nós temos ainda no Brasil educacional, esses alunos serão sempre raridade, né? Mas há um modelo, né, de aluno ideal que a gente busca, né, que tem capacidade analítica muito grande e que vai ser capaz de fazer encontros, né, por exemplo, Luiz Antônio, aqui um grande amigo meu jornalista, ele fez uma pergunta interessante aqui, ele falou: André, não lembro exatamente da sua explanação, mas o ChatGPT chegou a identificar o intertexto do Gago apaixonado retomado por paródia? Não, Luiz, ele não fez. E isso é uma verdade. Quando eu coloquei o título Gramático Apaixonado, eu estava baseado, e já explicitei isso várias vezes, no Gago apaixonado, pelo menos no nível textual, né? Porque as duas canções partem da mesma pergunta, né? Certamente o Noel Rosa se perguntou como que um Gago, né, com toda, logicamente, a crítica capacitista que se possa fazer hoje, mas ele perguntou assim, jocosamente, como um Gago se declararia, né? Então ele fala: mulher em mim fizeste um estrago, eu de nervoso tô ficando gago, não posso, né? O Gago sempre foi um personagem também caricato, né? Por mais que isso tenha causado sofrimento a pessoas que têm essa dislalia, digamos assim, esse problema, né? Mas a minha pergunta foi a mesma: como é que um gramático se declararia, né? Eu falei que, de certa forma, vai ter uma homenagem ao Bechara, né? O instrumento dele é a metalinguagem gramatical. Veja, o ChatGPT não percebeu isso, mas eu já tive alunos e pessoas e colegas como o próprio Luiz Antônio Cavalcante que perceberam, entendeu? Então, há um desafio, de fato, no sentido de que a inteligência artificial consegue perceber coisas por meio de uma metalinguagem gramatical que ela capta, né, das suas interações com os textos aí que estão no universo digital, né, no bilhões de textos, e eu acho que isso é uma coisa que cabe a gente não lamentar, mas administrar, né? Sem querer interromper você, mas já interrompendo, eu fiquei impressionado com o que a IA fez com o seu texto. É verdade. Será que aquilo tudo foi copiado de fragmentos da internet ou ela criou uma análise? A inteligência artificial ela tem essa capacidade, né? Ela tem essa capacidade de criar uma espécie de pensamento analítico, né? Que, como diz o Miguel Nicoleles, não é equivalente ao que o cérebro humano faz, mas se aproxima muito, emula muito bem, não é isso? E é o que eu estou falando, nós estamos apenas no começo. Então, essa é uma situação que cabe a nós saber administrar com o tempo, né? Eu estou pensando seriamente, esses dias eu vi um curso desses aí de uso da IA na educação, estou pensando em fazer uso, entendeu? Porque em me inscrever no curso, porque eu ainda tenho um tempo como professor, né? Em sala de aula aí até me aposentar, e eu acho que não vou conseguir escapar disso. Eu tenho uma grande inveja dos colegas que já conseguiram se aposentar, né? E não tem mais que viver com esse problema. Isso para a gente vai ser um problema. A primeira solução para isso, mais visível, seria trazer todos os trabalhos para a sala de aula, não é? Mas, como você mesmo disse, mesmo em sala de aula, porque tem a coisa do relógio. Tem os óculos também, já existem óculos que permitem visualizar. Daqui a pouco vai ser um chip no cérebro. Quando as pessoas já tiverem um chip no cérebro e puderem acessar diretamente, aí acabou. Aí nós temos que criar outras formas, entendeu? Então, isso vai modificar profundamente o ensino, né? E talvez a gente tenha que aprender que certas coisas... Por exemplo, eu já não recomendo aos meus alunos, hoje em dia, que comprem um dicionário. Não, gente, o dicionário está na palma de mão de vocês. Né? A gente mesmo, poucas vezes, consulta um dicionário. Eu tenho, por acaso, aqui os meus dicionários, e tenho um dicionário aqui no meu computador. Mas, muitas vezes, quando eu estou com pressa, querendo saber o significado melhor de uma palavra, as acepções, eu vou nos dicionários que estão aqui no celular, na palma da mão. Isso é uma tecnologia que chegou há um tempo, a gente nem parou para pensar muito nisso. Né? A boa parte da nossa memória foi substituída pelo Google, não é isso? Então a gente procura lá, a gente não precisa, a gente não guarda mais número de telefone, não é isso? É isso? Você pensa numa pessoa que você namorou durante 4, 5 anos, aí você ligava a pessoa todo dia, você tenta lembrar qual é o número de telefone dela, provavelmente vocês não vão saber. Né? Então o cérebro vai meio que dispensando aquilo que a tecnologia vai colocando aí numa espécie de complementaridade, né? Mas... eu não sei se isso é uma boa notícia para a gente. Eu não sei, sinceramente. Eu sei que isso é uma situação que a gente tem que administrar.
mais do que lamentar, porque senão a gente vai cair numa profunda apatia, numa aporia, né, de simplesmente não conseguir sair da... Exatamente. situação. É desafiante. Respostas de vocês que foram respostas honestas, Aham. usando de honestidade, então isso é muito bacana. Que é muito fácil condenar, né? Ah, não gosta, joga fora, mas nós estamos aí, nós estamos no mundo, né? Nós somos animais do mundo, seres do mundo, né? É isso. Valeu demais, gente. Pois Kátia, é, gente. Vamos encerrar, né? Vamos almoçar. Agradeço novamente ao professor Leonardo, foi um prazer enorme, viu, Leonardo? Amei a sua fala, tá? O professor Obrigado. André, ele já sabe que eu sou fã dele, né? Então, mas foi ótimo, foi bem esclarecedor, tá? E só uma coisinha, André, Oi. eu outro dia escutei uma música feita pela IA, tá? Ah, sim. A IA compõe. Já tem falei, muita coisa no caramba! Spotify que é de Aí IA. você bota o ritmo, né? Gerando Eu quero renda, funk. gerando dinheiro. Gerando Gente, dinheiro para as meu Deus, pessoas. Né? das características, né? Muito legal. Eu falei, bom, o André já Até deve de uma estar maneira um pouco estudando. fraudulenta. Tá? Coloca o nome de compositor, mas na verdade existe toda uma indústria musical desse tipo de música que chamam de musax, gente, música de cuidado. elevador, né? Outro dia eu coloquei, eu estava fazendo pós-doutorado sobre gramática do século XIX, primeira metade do século XX. Só de curiosidade, pedi à inteligência artificial que falasse sobre Eduardo Carlos Pereira. E ela mentiu à torta e à direita. Ela falou como se fosse gramática da atualidade. Comete muitos erros ainda. Ela sempre responde. Ela não é honesta. Eu ainda não usei, eu vou usar, vou começar a usar, né? Eu tenho não que me atualizar, né? Ainda não usei nada de inteligência artificial, não é? Sabe por quê, Fernando? Projeto, faz artigo, tudo. Ela não mente, ela diz, olha, um gramático destaca-se por isso. Como se fosse um gramático de agora, de 10 anos atrás. Não, tem sim. O Luiz Antônio aqui fez mais um comentário, ele forneceu essa informação, dizendo aqui, aí há um grande software que vasculha os bancos de dados da internet em velocidade altíssima, é capaz de sintetizar e organizar essas buscas em textos apresentáveis aos leitores. Se ela não apresenta determinado aspecto para o consulente, é porque não está nos bancos de dados, ela ainda não achou o banco de dados certo. Ela consulta bancos de dados e vai reformulando. Ou seja, é uma espécie de inteligência nesse sentido, né? Diferentemente do Google, que apenas dá os textos que estão ali, segundo as palavras-chave. Mas acontece que nem tudo está na internet, então tem muita coisa que ela não realmente... Então, se você... eu quero que fale Jerônimo Soares Barbosa. Aí vai lá, né, busca lá artigos, aquelas coisas, mas vai cometer muitos erros. Pode haver homônimos, não é isso? Exatamente. Quanto mais especifica, mais falha. Assim, Pois é. Tá bom, gente. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Pelas palestras, tá? Agora vamos dar continuidade às 2 horas, né, Fernando? 2 horas do mini curso. 2 horas com os mini cursos, tá? São 5 agradeço demais, foi ótimo. Obrigado, Leonardo, obrigado, André, pelo aceite. Novamente, eu que agradeço. Aqui, contribuindo para o sucesso do nosso evento e contribuindo com o G1000. Obrigado. Tá bom? Tchau. Valeu, um grande abraço. Um abraço, gente. Abraço, Beth. Tchau.